Amém? Acharam 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque vivemos por fé, não pelaquilo que vemos. Vou repetir. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu quero que eu repita para você de novo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Podem sentar. Paulo está falando aqui desse texto, contexto aqui. Está falando sobre a nossa habitação celestial. Mas eu queria pegar esse versículo aqui para falar para você concernente a nossa vida espiritual. E todos os dias nós somos bombardeados de todos os jeitos para que você saia do foco e para que você não acredite naquilo que Deus prometeu para você. E quando Jesus reuniu os seus discípulos, convocou os seus discípulos, ele foi chamando um por um, homens comuns, homens muitos leigos, todos, né? Espiritualmente falando, todos eram leigos. Todos homens sem capacidade alguma. Mas Deus escolheu para formar pessoas capazes de levar a palavra da cruz. Ele formou 12. E durante 3 anos, 6 meses, o Senhor, Ele instruiu esses 12. Dormiram junto, acordaram junto, comiam junto, saíam junto. E esses 12 viram muitas coisas, viu cego ver, viu paralítico andar, viu demônios, pessoas endemoniadas ser libertas. Ele viu um dia Jesus alimentar 20.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Eles, Daniela, contemplaram tudo isso. E viram também as lutas, que era diária. Por quê? Quando Jesus, o Cristo ressurreto, ele vem no cenário, porque ele começa com 30 anos. E na época havia seitas, né? Havia zelote. O zelote era a turma dos pensadores. Tá? Zelote, Judas veio dessa seita, zelote. Eram homens pensantes, eram os filósofos da época. E havia os fariseus. Os fariseus acreditavam em ressurreição, acreditavam em anjo. E viam os saduceus, que não acreditavam em ressurreição e nem anjos. Então, havia uma confusão na mente do povo. Mas havia minoria que acreditava que os profetas e os salmos falaram acerca de Jesus, do Messias que viria. Quando você lê o texto, que quando Maria e João vai apresentar Jesus no templo, 8 dias que Jesus nasceu, leva a criança ao templo para apresentar. E quando Simeão e Ana pega a criança, ele fala assim: olha, eu posso morrer agora, porque os meus olhos está vindo a salvação de Israel. Ou seja, ele fala assim, está cumprindo
o que os profetas, os salmos, todos falaram acerca do menino. E ele viu, porque ele pediu para o Senhor que ele não queria morrer antes que cumprisse, ele visse a salvação, o libertador. E ele viu. E Jesus começa ali, antes de Jesus começar o ministério, a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Ele fica 40 dias ali, 40 dias se preparando, 40 dias, orando e jejuando. Adriana, jejuando e orando, 40 dias, ele jejuou. E depois a Bíblia diz que ele foi confrontado pelo diabo. Foi confrontado pelo diabo. E ele venceu o diabo pela palavra. Pela palavra. Venceu o diabo. E depois ele sai. E ele começa a chamar os discípulos. Ele começa a convocar aqueles homens. Os 12. Homens que não conheciam a Deus. Homens que só ouvia falar. Homens descrentes. Porque a situação que eles viviam num regime de opressão, né? Porque os romanos que mandavam. Os judeus só tinham liberdade religiosa devido a um acordo. Pagava tributo a Roma. Então, o povo estava sendo oprimido e o povo estava passando fome. A riqueza da época era pão e a comida era escassa. Foi nesse cenário que Jesus apareceu, num cenário caótico, num cenário sem esperança, num cenário que muitos não acreditavam mais. A revolta era tão grande dos judeus que eles queriam um homem igual Josué, igual Davi, que viesse um exército poderoso para matar, para destruir aqueles que oprimiam eles. Entendeu? Então ele esperava esse exército, esperava esse libertador. Ele não esperava um homem que ia vir pegar praz. Se alguém dá uma tapa na tua cara, vira outra face. Se alguém mandar você andar 1 milha, ande 2. O povo estava esperando, era um que viesse com flecha, com espada, para destruir, para vingar o sofrimento. Porque quando você lê o livro de Malaquias, termina com maldição. Mas o livro de Mateus começa com bênção, o nascimento de Jesus. De Malaquias até João Batista, que foi o primeiro profeta lá, né? 400 anos Deus ficou falando assim com o povo. 400 anos. 400 anos Deus ficou sem falar com o povo. 400 anos. Até chegar. Então a opressão foi 4 anos, ou seja, 4 séculos de opressão. E o povo não estava aguentando mais. O dinheirinho que tinha, ia lá, pagava imposto, igual no nosso país. Você paga mais imposto do que tudo. Quem tem empresa aqui sabe disso. O governo leva tudo e não dá de volta. Não volta o que ele pega de nós. Então o povo vivia nessa opressão. E o povo queria alguém para destruir, para pisar, para acabar com tudo. Aí chega um pegando paz. Olha o ensinamento que ele deixou para os discípulos. Vem cá, Jesus chamou, era 10 mandamentos. Jesus falou assim, vem cá, chamou os discípulos, falou assim, olha, era 10, eu vou dar 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o teu próximo com a ti mesmo. Aí Paulo vem lá em Gálatas, capítulo 5, 14. Jesus falou assim, olha, Jesus falou em 2, para cumprir a lei, mas eu vou falar de um só. Aqui, ama o teu próximo como a ti mesmo, assim cumprirá toda a lei. Então, tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que ele falou, ia ao contrário daquilo que o povo pensava, daquilo que o povo desejava, porque o povo desejava sangue, o povo desejava que
Jesus mandasse alguém para destruir e acabar. E quando Jesus começou a trair a multidão, por isso que Judas se aproximou. O mais preparado naquele ambiente era Judas. Era o estudado, era o cara, né? Era o mais preparado de todos. Os outros eram ignorantes. Mas Judas não, Judas era preparado. Judas estudou nas melhores escolas que tinha da época, Judas. Ele se formou, Judas era um teólogo, Judas. Mas Judas acreditava nos seus ideais. Acreditava que aquilo que sua tribo pregava. Você sabia no ano 70, na grande rebelião que houve, que Jerusalém foi destruída, foi um dos zelotes. Foi o zelote que fez tudo aquilo lá. Você lembra daquela profecia lá que Jesus falou em Mateus 24? Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Depois de 40 anos da profecia, Tito, o general Tito, ele destruiu os judeus, destruiu Jerusalém. O judeu ficou 1 milhão, ou seja, 1100 anos, sei lá, não lembro da data, sem pátria, sem bandeira. Os judeus foram espalhados pela terra. Até 48, quando virou Estado de novo. E é isso. E nós estamos vivendo assim, nesse bombardeio. Paulo falando sobre isso. Porque o homem só acredita naquilo que vê. Esse é o nosso problema. E o diabo quer colocar medo. Eu estava em casa hoje à tarde, uma opressão satânica. E Deus falou assim: não tenha medo. Não tenha medo. Ele quer colocar medo. Mas Deus já nos deu uma direção. A palavra já foi revelada a nós. A palavra foi revelada, Ele deixou aqui. Nós temos que viver crendo naquilo que eu e você não está vendo. Mas nós acreditamos naquilo que Ele falou. Eu amo esse texto de João capítulo 17, que Jesus falou no versículo 15. Ele falou assim: olha, Pai, eu não rogo somente por esse. Vai de João 17, 20. Mas eu rogo, Deus, para aqueles que através da Tua palavra hão de crer. Bem-aventurado é você que não viu naquela época, que não ouviu, mas você crê através da Bíblia que Ele veio, morreu, ressuscitou para dar vitória para você. Nós somos bem-aventurados porque nós acreditamos na fé, pela fé, que Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está entre nós. Fez essa promessa. Por isso que Paulo ele falou em 2 Coríntios capítulo 2, 9. Como está escrito: aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem. Então a tua carne, muitas vezes o teu desejo, muitas vezes as suas convicções, muitas vezes os seus projetos vai contra tudo aquilo que Deus quer de você. Porque eu não tenho que seguir muitas vezes eu não tenho que seguir as minhas convicções, os meus projetos. Onde fica então Deus? Então não preciso de Deus. Não preciso. Pois que nós sofremos por não falar e não consultar o Senhor em tantas coisas que nós estamos vivendo. Aqui, Aline, Viviane, cadê Viviane? Se você conversar, eu vou chamar a tua atenção, não fica com raiva de mim, não. Bem? Presta atenção na palavra. Depois, ei, pastor, é chato. Não, porque a palavra é palavra. Se você não prestar atenção, você não vai ouvir, você vai sair da mesma forma que você entrou. Mas se você prestar atenção, Deus vai falar contigo, e a visão vai ser outra, e a bênção vai ser outra. Depois conversa, depois você tem tempo, sai, vai tomar um cafezinho, sei lá, vai, você bate papo. Amém? Por isso que nós temos, por isso que lá Paulo fala que nós temos
que ser guiado pelo Espírito Santo. Não por balela, mas pelo Espírito Santo, pela palavra. Por isso que a palavra se revelou a nós. A palavra que o Senhor se revelou a você é para cumprir essa palavra. Então por que Ele deixou escrito? Eu tenho que seguir, está aqui, ó. Por isso que o salmista falou assim: medita de dia e de noite, assim será como a árvore plantada perto de ribeiro de água. Você quer que Deus fale contigo? Tenha coragem, vai para o quarto orar. Duvido se Deus vai falar com você. Se a própria Bíblia diz que o véu se rasgou, você não precisa de amuleto, você não precisa de ninguém botar a mão na tua cabeça. Você precisa de conselheiro, você precisa orar. Você precisa criar um vínculo com Deus. A Bíblia diz que é pela fé. Fé é aquilo que você não enxerga, aquilo que você não vê, mas você acredita que o invisível, ele vai se manifestar e Deus vai abençoar a sua vida. Agora as pessoas precisam de alguém. Só acredito se alguém botar a mão na cabeça. Isso não é fé. Eu sei guiado daquilo que as pessoas falam, mas será que está vindo de Deus? Muitas vezes tem profeta, acredito, tem profetisa, tem. Mas será que, pessoal, eu não acredito que toda hora Deus fica revelando. A revelação é a palavra. Aí você pode comer, deitar e rolar. É toda hora. Eu tenho que andar pela fé. Pela fé. O cara cria pela fé. Ele cria pela fé que ia pegar a criança que ia libertar o seu povo. Ele cria pela fé. E a fé dele alcançou. Pela fé ele alcançou a criança. Ele pegou, agora eu posso. Deus, pode me levar, eu estou chovendo. É pela fé. Jesus falou assim: ó, se você tiver fé, você vai falar para aquela montanha: jogue-se ao mar. Que vai acontecer. Pela fé. É pela fé. É pela fé que hoje nós estamos aqui. Eu estou aqui porque eu creio que o Senhor está aqui. E que Ele vai falar comigo, que Ele vai resolver meus problemas, que Ele vai se manifestar em mim. É pela fé. Fé no Senhor. Quando você lê o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. O cara era cego, mas era o único que estava enxergando naquele dia. Nossa, o cara era cego. Nossa, o cara era cego, rapaz. Me ajuda aí, socorro. O texto diz que o cego estava lá em Jericó. Jesus estava deslocando. A Jericó velha estava indo para Jericó nova. Havia duas Jericó na época. A Jericó que Josué amaldiçoou, quebrou tudo. E a nova. Ele está saindo de lá e está vindo para a nova. E aquela multidão atrás de pão. Não era de palavra, era de pão. De comida. O evangelho de Deus não é pão, não é comida, é palavra. Não é festinha. No dia que você lê a palavra e meditar nela, você vai ver que o negócio é sério, rapaz. Vai brincar com o evangelho. Brinque não. Mataram Jesus. Mataram a Paulo. Mataram a Pedro. Mataram a Tiago. Meteram a espada de Tiago. Ei, para essa palavra chegar até você, pessoas morreram. Pessoas se sacrificaram. Pessoas foram jogar em arena. Comido por leão, por urso, cachorro do mato. Pessoas sofreram, rapaz. Porque pela fé eles acreditavam que Deus estava com ele. E nós levamos o evangelho de qualquer jeito. Em barulho. Ele está enganado. Para ser seguidor de Jesus tem que ter história. E tem muita gente que não quer ter história. Ninguém quer sofrer pelo evangelho, não. As pessoas não querem passar necessidade, não. As pessoas não querem passar o apertinho, não. As pessoas só querem. Não, me dê, não. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Vai encher o celeiro depois.
Ei, louco, hoje pedirão a tua alma o que você tem para apresentar diante de Deus. Porque o evangelho hoje é ter. Ah não, se eu sou de Deus eu tenho que ter um carrão. Se eu sou de Deus eu tenho que ter uma casana luxuosa. Se eu sou de Deus eu tenho que estar bombando. A minha poupança tem que estar bufando em dinheiro. Aí Deus é comigo. Quem falou para você que isso é evangelho? No dia que você me provar aqui na Bíblia, eu mudo o negócio. Nós vivemos por fé. É muito fácil eu acreditar naquilo que eu estou vendo. É fácil. Esse evangelho aí é temporal. O evangelho que está aqui, ele é eterno. Eu tenho que renunciar à minha língua grande, à minha fofoca. Eu tenho que renunciar, viu? As conversinhas. Eu quero ver você pegar uma família, cuidar dela, sofrer por ela. É isso, é evangelho. Você cuidar de alguém. Você ir lá ter paciência, entender ela, porque outra hora você não endemunhado. Outra hora você era que dava trabalho na rua. Ninguém podia deixar a porta aberta, você entrava e roubava a casa. Via você pela esquina fumando maconha e cheirando cocaína. Você era um cachaceiro lá, que dava trabalho para todo mundo. Hein? Você era a patricinha do pedaço. Aleluia. Todo dia na sua porta era um carro diferente. Era moto, carro e etc. E você está achando que estava bom. São essas pessoas. Essas pessoas estão pedindo por socorro, estão gritando por socorro, estão pedindo ajuda. Aí você vai sentar lá, vai ter paciência. Você vai discipular ela. Você vai falar, olha, vem cá, vou contar uma história aqui para você. Olha, a Bíblia diz assim, que havia uma história de uma mulher assim. Você vai instruir, você vai jejuar por ela, você vai chorar com ela, você vai na porta dela, ela vai querer te atender, mas você tem paciência. Aí você volta e fala, não, porque eu estava nervoso. Aí você vai voltar lá de novo, vai instruir, vai falar. Sabe o que vai acontecer? Pela fé, aquela família vai ser restaurada. Pela fé, aquele homem que bebia não vai beber mais. Aquela mulher que se prostituía não vai se prostituir mais. Pela fé, Deus vai restaurar tudo aquilo que está à tua volta, porque o poder de Deus é assim. Ele não só transforma você, mas Ele transforma as pessoas que estão à tua volta. Ele transforma pessoas que você está cuidando dela. Aquela rua vai ser abençoada. Sabe por quê? Porque você está pregando, vivendo o evangelho. Porque não adianta só falar, pregar. Tem que viver aquilo que está pregando. Evangelho. Glória a Deus. Teve um certo dia que Jesus lá passou de Samaria. A mulher samaritana aceitou Jesus. Jesus falou com ela, ela aceitou, bispo, a palavra. Foi tão impactada que ela jogou a lata, ela correu lá para a cidade. E ela falou assim, olha, tem um homem que revelou minha vida inteira. E o povoado pediu para Jesus ficar ali. Jesus ficou 2 dias. O povo falou assim, olha, não foi porque ela falou não, mas pela fé. Pelo tudo aquilo que o Senhor pregou para nós. Nós acreditamos que você é o Messias. Eu não sei o estado e a situação que você está enfrentando. Porque não é fácil não. Não é fácil. É igual uma pessoa que é vendedor. Espera a pessoa ir lá. É quem você que presta serviço. Você espera, o Vitão mesmo, espera um carro quebrar para ele ganhar o dinheiro. A Jaqueline espera alguém comprar lá um carro. As meninas esperam alguém entrar na loja para comprar uma roupa. Depende do frio, já está esquentando. Depende do frio. Entendeu? Que pré-civil sabe. O Luizinho espera que alguém leve os móveis lá para reformar. Então é pela fé. É por fé que você vive, não é por vista. Aí você fica nessa aí, o que eu vou fazer? Não, o que você vai fazer é permanecer firme no Senhor. Se toda situação ficar difícil você correr, você vai ser reprovado e reprovado todo dia.
O problema é que nós corremos das lutas. Pastor, como que eu posso enfrentar essa luta, essas coisas? É orando e confiando em Deus. Não adianta você desistir. Se toda vez que você desistir, se toda vez que você começar um propósito, sei lá, um foco que você desistir, você não vai chegar a lugar algum. Quando estava lá 3 milhões de pessoas no deserto, Jesus dava uma porção cada dia. E sabe o que o povo fazia? Guardava em latas, porque não tinha fé. E é por fé. Você pode ter 3 faculdades, ser formado em letras, em história, em filosofia, em teologia. Porque Paulo, ele tinha mestrado. Paulo era o cara, mas ele teve que ir para o deserto. Ficou 14 anos aprendendo quem era o Cristo ressurreto, o que é viver pela fé, que ele não entendia, porque aquelas pessoas davam vida. Você vai morrer. Estevão, mataram Estevão. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, você lembra Estevão pregando o sermão dele? Jogaram Estevão para fora, mas mataram Estevão. Aleluia. As pessoas viram um anjo, como um anjo o rosto de Estevão. Tão grande era a virtude. Nós temos que vaciar de nós mesmos, do nosso achismo, o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho que pensar o que a Bíblia pensa, o que Deus tem para mim, e aonde Ele vai me enviar, e quando Ele me enviar, qual o propósito daquele lugar. É isso que você tem que pensar. Entendeu? Então, meu amado, assim estava a nação judaica, estava esperando o libertador. E muitas vezes nós ficamos esperando que o pastor ganhar na loto, ganhar na cena, na telecena. Qual o nome desse último jogo aí? Teloeste. Fazer uma fezinha aqui. A minha fé está na Teloeste. A minha fé está no que mais? No jogo? Jogo do bicho, a minha fé. Não, eu estou apertado. Vai na fé. Deus vai dar nada, rapaz. Você pode até ganhar, porque você está jogando. E se você ganhar, não foi Deus que te deu não, viu? Não, porque você está jogando. Quem joga tem possibilidade de ganhar, como os outros têm. Você entendeu? Não fique nessa besteira não, rapaz. Aleluia. Passe o que você passar, Deus vai abençoar o suor do seu rosto. Gênesis capítulo 3, 19. Eu vou abençoar você, vai trabalhar, mas eu vou abençoar você. Eu vou dar sabedoria a você. Você vai ficar bem, mas aleluia, Jéssica, eu vou dar. É assim que funciona, meu filho. É joelho no chão, aleluia, é arder o joelho, aí os horizontes se abrirão. Muita gente ficou rica com ideia, e não é crente não. Os homens mais poderosos, financeiramente falando, não são crentes, são bilionários, rapaz, e não são crentes, porque a nossa riqueza não é essa terra. Por isso que Paulo falou, quando você lê esse texto aí, depois você lê em casa, Paulo estava falando do céu. Não fica olhando para essa terra, não fica olhando para essas coisas que você vão sofrer, porque o desejo não é ficar rico, rico, rico. Que adianta Deus te dar e você desviar, e você voltar para a carnalidade, voltar para as suas prostituição, voltar para as suas jogatinas. Não, aleluia, se contenta, mamãe, com a salvação. Eu não estou falando aqui que Deus não pode te dar, não, não é isso. Deus vai dar a medida certa para cada um. Deus jamais, Ele vai dar uma medida para te perder, para que você desvie, porque muitos de nós, o coração ainda está nesse mundo, está nessa porcaria de mundo, que tem destruído a sua família muitas vezes, que tem destruído os seus amigos, que tem acabado com a tua família inteira. E Deus te levantou na família para você resgatar a sua família, para libertar pessoas que estão sofrendo. Eu sei o que eu estou falando. Eu vivo de fé há 20 anos. Eu larguei a estrada da minha mãe, eu tinha 19 anos, e fui vendo um mundo que eu não conhecia.
Eu não quero aqui de paraquedas, não. Você acha que é fácil? Saí com 19 anos. Para o mundo que eu não conhecia. Sem pai, sem mãe, sem ninguém. Mas quando eu conheci o Deus invisível, o Deus real, o negócio mudou. Apertava, mas não faltava pão. Apertava, mas não faltava farinha. Apertava mesmo, apertava dentro da dó. Que doía. Um dia eu fiquei quase um ano desempregado na casa dos outros. Um ano lá em Carapicuíba. Deus colocou uma família que me abençoou a minha vida. Comia, tomava café da manhã, almoçava, jantava. O Josi, eita, homem abençoado de Deus. Nunca me pediu nada. Nunca reclamou de nada. Ele falou assim: vai orar, esquenta não. Deus está no controle. Deus está no controle. E eu chorava. Falei: Deus, abre a porta para mim. Pai, senão eu vou embora. Senhor, estou na casa dos outros, Senhor. Eu não tenho um centavo para comprar 1 quilo de arroz. Não tinha nada. Fiquei esses meses inteiros na casa desse casal. E cuidaram de mim. A esposa dele lavava minha roupa, passava minha roupa, rapaz. Isso não é Deus, não? Entendeu? Eu ia para o mundo, chorava e fazia campanha. Fizemos uma campanha de 5 horas da manhã às 7 da manhã. Ele tinha um irmão alcoólatra, o José. Bebia demais. O último dia que ele bebeu foi o último dia da campanha. Ele chegou em casa. Ele foi tomar o banho, ele quebrou o chuveiro. Ele foi se deitar, ele errou a cama, deu um mergulhão no chão, coisa mais linda, meu Deus do céu, aleluia. E nós na oração, e a oração era assim, era aquele louvor da harpa: o sangue de Jesus tem poder, e tem poder. O sangue de Jesus tem poder, poder para curar, poder para salvar. O sangue de Jesus tem poder. E nós na madrugada: o sangue de Jesus tem poder. E no joelho, e no louvor, joelho 7 dias. Aí já vai escancarou. Arrancou o cara que era alcoólatra. O cara nunca mais bebeu, está lá, firme, casado e crente. Pela fé. Pela fé. Aí já vai abrir a porta para eu trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar. Oh, Jesus. Depois de um ano fui trabalhar. Tem ideia? Você tem um Deus poderoso, um Deus que manda em tudo. Você fica aí nessa miséria, né? Ai, vou morrer, vou desviar. Ai, socorro. Qualquer coisinha já quer ir embora. Qualquer coisinha quer parar com tudo. Não, fala para o teu irmão: não adianta correr. Você vive correndo. Não adianta. Tem que permanecer e fazer o que Deus colocou nas mãos. Abençoa cada crítica, cada obstáculo você parar. Aí pega a malinha. Oxê, tem uma bolsa aqui. Aí pega a malinha, vai mudar, achando que vai resolver. O problema não é o lugar, é você. Aprenda isso. Porque toda vez nós achamos que o problema é os outros. Que não, somos nós que precisamos ser tratados. E humilde caráter é reconhecer e se esforçar a mudar. É isso que eu sempre estou falando com a pastora. Eu nunca ouvi ela, só me lasco. Já falei: eu não me lasco mais não. Isso mais não. Ela na misericórdia: socorro, não vou mesmo. Eu vou aprender. Estou aprendendo. Sou novinho, tenho 40, o Índia tem 10 anos, né? Eu estou falando, pessoal, aqui não é igreja, é um ministério. Olha o que Deus colocou nas minhas mãos, entendeu? Eu vim de uma linhagem que minha família é tudo desviada. Venho, Deus restaura. Deus me fez uma promessa. Era 1h da manhã, Deus falou comigo. Deus, olha, eu não estrupei a igreja de ninguém. Eu não fiz rebelião na igreja de ninguém. Entendeu? Eu fui porque Jeová mandou. Você está entendendo? Jeová mandou. Ele falou comigo, era 1h da manhã. De madrugada eu ouvi a voz dele. Não foi profeta nem profetiza não. Foi ele. Ele falou, me dá um nome.
Agora, que muitas coisas aconteceram por falta de experiência minha, por não entender o mundo eclesiástico, né? Tem muita coisa que não entendia. Eu estou aprendendo na raça, mas não corro, tem que me matar. É daqui pro céu, não corro mais, já corri. Corro nem a porra, rapaz. É daqui pro céu. Eu vou acertar em nome de Jesus. Vou entrar do jeito que Jeová quer. Não, nem um passo, nem meio. É com Ele mesmo. Porque eu quero pela fé. E quando você... Rapaz, testemunho de Jeová pregando mentira, está no mundo inteiro. Me ajuda, socorro. Os mormos, me ajuda aí. Ô Jaqueline, vamos se acertar. Em nome de Jesus Cristo. Jeová falou essa tarde comigo. Nós vamos se acertar, vamos. Nós vamos encaixar. Aleluia. Da mesma forma que a célula explodiu, da mesma forma que o MDA, que outras visão, o JML, ele vai invadir as casas, vamos restaurar vidas. Pessoas não, já está restaurando. A usina mesmo ali, ó. Usina vivia em pânico, entendeu? Uma situação está aqui. Aleluia, Deus está restaurando a vida do usina. Tem pessoas que vão ser alcançadas pelo poder. Deus vai restaurar o casamento. Deus vai restaurar a família que está sofrendo. Você vai lá como profeta de Deus e Deus vai restaurar essas pessoas, rapaz. Aleluia, glória. Vou. Aleluia. Vamos se acertar. Não tenha medo, não. Vamos se acertar. Toma um novo no negócio. Você não entende a visão? Vem aqui na segunda-feira e você vai entender a visão. Aleluia. E muitas pessoas vão ser curadas. Traumas. Pessoas traumatizadas. Pessoas que não querem nem saber de igreja. Mas pela fé. Pela fé. Eu estou com 5 casas. 5. Porque eu creio. E lá nós estamos ministrando a palavra para essas pessoas. Palavra. Que liberta é palavra. Eu acredito nisso. Você está aqui porque você ouviu a palavra. Você foi alcançado pela palavra. Aleluia. E viver a palavra é negócio de doido. É doido, negócio de doido. E olha que você começa a ler a Bíblia e fala assim, mas esse cara era louco assim, esse cara fazia isso. Porque eles entenderam a visão, eles entenderam aquilo que Jesus passou. Para encerrar, eu sempre gosto de falar esse versículo, tem um livro de Marcos capítulo 4, né, 38, que Jesus vinha de uma turnê, vamos dizer assim, das suas pregações, e o vento, Jonathan, subiu, né? E a água começou a invadir o barco. E eles iam morrer. Pedro gritando, vou morrer. Que as ondas, Serginho, eram muito altas, Jonas. Terrível. A maioria pescadores, né? E Jesus lá dormindo, Jesus cansado, era homem. E alguém, acorda, meu, vou morrer. Vou morrer. E morreu o quê, rapaz? Jesus levantou. Foi, aí ó, as ondas enormes. Cara, tremendo. Ele levantou e pela fé, até o vento que não tem ouvido cria ouvido. Até o mar, pela fé que não tem ouvido. Oh, rapaz. Pela fé, Eliseu abriu o mar Jordão. Na hora que foi levado Elias no redemoinho, o carro de fogo veio e levou. A capa caiu, o Michel, na mão dele.
Ele gritou: "Ah, cadê o Deus de Elias?" Ele pegou a capa, pá, bateu no Jordão, o Jordão abriu. Pela fé. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu sei que na fé, a palavra rema, aqui ó, a Bíblia diz que você pode. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Passo que você passar, não retroceda. Não recue nenhum milímetro. Não, fique imponente. Pela fé, Davi venceu o gigante. Não foi pela fé? Hoje mesmo, o Deus de Israel vai entregar a sua cabeça na minha mão. Olha o tamanho do cara. Se você entender o seu chamado e você compreender, você vai arrebatar multidão de almas. E a diferença, Mike, é aquele dia, no dia do galardão, que a Bíblia diz que não vai se apresentar diante dele. Aí você vai ver o que você fez, aquilo que você fez, e você acha que você fez e você não fez. Amém? Então é pela fé. É pela fé que você vai suportar as lutas. É no joelho que você vai entender o que está acontecendo à tua volta. Não tome decisão precipitada. Nervoso, não. Espera. Nós estamos se organizando aqui. Nós vamos se organizar. Em nome de Jesus. Vocês vão ver e ouvir. Vocês vão ver e vão ouvir.